Bom dia, meus amigos. Bom dia, minhas amigas rubro-negras de todo o Brasil. Que bom estar com vocês em mais um vídeo nessa manhã com a volta dos jogos do nosso Flamengo, do Campeonato Brasileiro, a 8ª rodada do campeonato, né? Como vem o Flamengo, né? Como ele vai se comportar, como o Tite armou esse time, não é verdade? E qual será a escalação provável, mais certa escalação do Flamengo, né? E o Zenit, o presidente do Zenit, galera, quebrou realmente o silêncio e falou sobre a questão de Claudinho ter sido oferecido ao Flamengo. E o Neymar, que apareceu nas redes sociais vestindo o manto sagrado, vestindo a camisa do Flamengo, né? O velho Sampaoli, que passou no Flamengo com uma passagem conturbada, deu uma declaração, hein, que eu vou te contar. E também um dos zagueiros do Flamengo vai ser vendido. Tem que ser vendido até por meta e é uma necessidade que já tinha um acordo entre o Flamengo. Mas nós vamos falar tudo isso, lógico, depois da nossa vinheta. Fica com a gente aqui que a gente tem um encontro, não deixe de assistir. Roda a vinheta. Bom dia, meu amigo e minha amiga, sempre agradecendo ao carinho de todos vocês aqui, né, que interagem com a gente, tem dado essa força ao nosso canal. Muito obrigado vocês aí espalhados pelo Brasil e pelos países aí afora que acompanham também o nosso canal. Muito obrigado e já quero pedir a você que não faz parte aqui do nosso time, né, já viu o nosso canal ou está entrando pela primeira vez, gente, se inscreva aí, gente, é de graça, não perde isso não. A gente traz todos os dias notícias do nosso Flamengo e notícias no preto e vermelho. Então, dessa moral, Rubro Negro ajuda Rubro Negro, se inscreve aí no nosso canal, dessa força, conto com você, amigo e amiga Rubro Negro espalhado por todo esse Brasil, por todo esse mundo aí, né? Não deixa de dar o like, o joinha ajuda o nosso trabalho, a cada vez mais o trabalho avançar. Então, mete o dedo aí no joinha, no like, aciona sininho para receber notificações e vídeos e lives que a gente faz todos os dias aqui no nosso canal, né? E não deixe de comentar aqui, ó, o que você tá achando. Você pode botar aí seu nome, a sua cidade, o seu estado, que a gente vai ter um imenso prazer em mandar um abraço aí para vocês. Lembrando também, meus amigos, que depois do jogo hoje do Flamengo com o Grêmio, se Deus quiser, com a vitória do Mengão, estaremos ao vivo no pós-jogo, hein? Venha participar com a gente aqui, que você é participante, a gente lê o teu chat e é comentado entre a gente aqui. Então não deixa no pós-jogo, acabou o jogo, ao vivo aqui com a gente. Meus amigos, o Sampaoli, né, técnico do Flamengo, teve uma passagem conturbada. Ele já disse em várias matérias e várias entrevistas, né, seja para televisão, seja para rádio, jornais, seja o que for, ele sempre disse, né, que teve interesse já há muitos anos em dirigir o Flamengo. Era o sonho dele. E bateu com o sonho do Landim. Então, sonho com sonho, deu a realidade que deu um pesadelo. A verdade não é crua essa. Bom, mas a verdade é que numa entrevista agora, o Sampaoli abriu o coração dele. O Sampaoli disse que jogar no Flamengo é assim uma autorrealização. Ele disse o seguinte, ó, é o melhor do mundo. Sampaoli, tá, falou, ele não bate muito bem, eu chamava ele de tarja preta, que o cara parece um hamster, não parava, né, eu não sei como é que ele não cavou ali buraco nos gramados aonde ele dirigiu o Flamengo, né, e ele disse que é o melhor do mundo, a pressão é muito grande. São 45 milhões de torcedores, maior do que a La Liga. Ele disse que jogar no Brasil é pior do que jogar no Campeonato Brasileiro. A cobrança é maior. Os torcedores do Flamengo cobram demais. Mas ele falou e tornou a falar, sem dúvida, o Flamengo é o melhor
do mundo, é o time que cria uma paixão, né? E ele disse que, apesar dos 70% que ele teve no Flamengo, não venceu a final e realmente não teve outra saída a não ser demitido, mas tudo bem. Mas ele continua dizendo, ainda falando, que o Flamengo é o melhor do mundo. Esse Sampaoli, eu vou te falar uma coisa, né? E por essa declaração, eu não duvido, a gente não duvida, e é realmente verdade que o Sampaoli sempre quis dirigir o Flamengo. Ele sempre declarou isso, né? Estando em qualquer clube, como ele esteve no Brasil e fora do Brasil, ele sempre disse que teve a vontade de dirigir o Brasil, o Flamengo, sabe. Foi uma cobrança muito forte, realmente foi uma coisa muito difícil na carreira dele, mas que era o sonho dele, no qual ele realizou. Sampaoli, boa sorte aí, porque no Mengão você não teve aquela sorte toda, mas vida que segue, segue com o teu trabalho. Muito obrigado aí pela tua passagem aqui. Vida que segue, Mengão para frente, e vá lá e faz o teu trabalho lá. Nós agradecemos aí a tua cooperação aí e as suas palavras. Meus amigos, e o Neymar, hein? O Neymar resolveu interagir com o Gabigol nas redes sociais. Essa imagem aí, ó. Aí, tá vendo essa imagem? Ele usou a camisa do Flamengo com o número 10 ainda aí, ó, para homenagear o amigo Neymar, né? E o Neymar, na mesma hora, colocou lá nas redes sociais dizendo o seguinte, que ficou muito bem, caiu muito bem a camisa aí no amigo Neymar. Aí, galera, vocês sabem como é a torcida, né? Grande parte aí, uma parte da torcida do Flamengo já começou nas redes sociais para a diretoria contratar, né, o atacante ali do Al Hilal, que é dirigido pelo Jorge Jesus, falou, ó, vamos, Neymar no Flamengo, hashtag Neymar vem logo, hashtag Neymar teu lugar no Flamengo, hashtag queremos Neymar no Flamengo. Mas, galera, para alguns, né, queriam o Neymar no Flamengo e tudo mais, mas deixa eu já falar que isso foi uma brincadeira em relação à questão que ele vestiu, o Gabigol vestiu a camisa do Corinthians e teve esse contratempo todo, essa ziquezira toda que está repercutindo até hoje, mas a questão é que Neymar não vem para o Flamengo, a não ser um dia aí que ele tiver já velhinho, né? Não tenha mais contrato com o Al Hilal, que acaba agora em 2025, daqui a um ano acaba o contrato dele. Se ele quiser aceitar um valor muito mais baixo, 30 vezes mais baixo que ele ganha lá no Al Hilal, ele pode até vir. Mas vocês querem a minha opinião? A minha opinião, nada contra o Neymar, pessoa, mas não queria ele no Flamengo. Vocês sabem que aqui eu dou minha opinião sem problema nenhum, não desgosto do Neymar, não tenho nada contra o Neymar, mas não gostaria de ver o Neymar no Flamengo. E você, meu amigo, minha amiga, você gostaria de ver o Neymar no Flamengo? Pode botar sincero aí, porque a tua opinião é que vale. Mas não passou de uma brincadeira, tá, galera? Isso aí não passou de uma brincadeira. Dando apoio à questão que está acontecendo com o Gabigol no Flamengo, e vida que segue aí, né? O Neymar no Al Hilal e o Flamengo aqui é o que interessa pra gente aí, né, meus amigos? O Flamengo tem que bater meta. O Flamengo, a diretoria do Flamengo tem sempre umas metas para bater todo ano. E falta 55 milhões aí para entrar nos cofres do Flamengo. Negócio de dívida. Não, não é de dívida. O Flamengo tem metas para vender jogadores, né? Entrar dinheiro, e aí renova jogadores e tudo mais. Com isso, o Flamengo pensa em vender um zagueiro, e isso é certo. O Flamengo quer vender um zagueiro. Será que vai ser nessa janela agora do meio do ano? Não sei, porque realmente eu vou falar uma coisa para vocês. Quem está no Flamengo não quer sair para qualquer clube, mesmo que seja na Europa, seja onde for. Quem está no Flamengo quer ficar no Flamengo. O Flamengo paga bem, é um time estável, melhor time do Brasil e da América do Sul.
um dos melhores do mundo, está entre os 11 e 12 que pagam os melhores salários, dá estabilidade ao jogador, né? Ganha títulos, é conhecido mundialmente o Flamengo, dos times brasileiros, galera. O time do Flamengo, eu já fui muito lá para fora e sei, Carioca, é Flamengo, é sempre Flamengo na fita. Então os jogadores sabem da segurança que tem aqui. É o caso de Davi Luiz, é o caso de todos os jogadores que não querem sair. O que aconteceu também com o Fabrício Bruno no West Ham. Ele negou, dizendo que o salário não era tão maior do que ele estava ganhando no Flamengo, e com isso ele preferiu, quer ficar no Flamengo, né? Disse que não vai aceitar qualquer proposta, está bem com o Flamengo, a esposa dele vai ter o segundo filhinho, aquela situação toda. E na relação com o Léo Pereira, né? O Léo Pereira teve agora uma investida aí, uma sondagem pelo Al Nassr, né? Do Cristiano Ronaldo, que é um time bilionário, mas foi uma sondagem. Ele disse que se for para sair do Flamengo tem que ser um super time, um time de nome na Europa, porque se for assim em qualquer lugar, nem na Arábia Saudita, no mundo árabe, né, o Léo Pereira também quer ir. Mas se houver uma proposta, óbvio, que agrade ao jogador e que agrade a diretoria do Flamengo, é óbvio que isso pode chegar num acordo. Mas eles estão pensando e focando no Flamengo. Mas eu volto a dizer aqui para vocês, a diretoria do Flamengo sabe que um deles vai ter que deixar o Flamengo. Pelo menos quem disse isso não fui eu, quem disse isso foi Rodolfo Landim, né, o presidente do Flamengo. E com 90% da permanência do Davi Luiz, né, com o Léo Ortiz, que foi comprado alto pra caramba e tem que ser mais aproveitado, a situação realmente pode ser que um dos zagueiros deixe o Flamengo. Mas o Flamengo deixou bem claro, apenas um pode deixar o Flamengo, para não desmontar a sequência que o Flamengo está tendo e a sequência de campeonatos importantes que o Flamengo tem nessa temporada. A verdade é isso. Meus amigos, Zenit quebra o silêncio. O presidente do Zenit, Alexander Medvedev, quebrou o silêncio. Presta atenção. Apesar de algumas notícias dizendo aí, né, que a diretoria do Flamengo disse que não recebeu nada de um dos staff do Zenit sobre o oferecimento do Claudinho ao Flamengo. Houve sim. A diretoria do Flamengo, apesar de esconder o jogo, apesar dos empresários deles esconder o jogo, houve sim um oferecimento novamente do Claudinho para o Flamengo, né? Até o Vene Casagrande colocou isso. Houve sim. Não, várias notícias correram aí ontem, dizendo não, que não houve, a diretoria do Flamengo não recebeu. Não, soube sim. A diretoria do Flamengo disse que talvez não fosse o interesse agora, teria que ser uma coisa pensada. Bom, mas acontece que o Alexander, lá, o presidente do Zenit, presidente de futebol do Zenit, disse o seguinte: isso é fantasia. Não a questão de oferecer os jogadores, se o staff dele ofereceu, o problema dele. É fantasia na questão que o Zenit não tem interesse nenhum em vender o Wendel. Não tem interesse. Ele renovou, ele tem contrato com o Zenit até junho de 2027, ou seja, 3 anos aí para frente. É um jogadoraço e ele disse que não pretende vender o Claudinho. E a multa rescisória do Claudinho é o mesmo valor que eles falaram da outra vez. Ou seja, sabe que é um valor alto, não é qualquer clube que vá ter esse valor para comprar assim facilmente, de 30 milhões de euros, ou seja, 150 milhões de reais, é uma grana violenta. Resumindo essa história, meu amigo e minha amiga, o Zenit detesta, o Zenit odeia o Flamengo. Não sei porquê, mas detesta. Fizeram brincadeirinha na época do Wendel e o Claudinho, lembra disso? Tem uns 6, 7 meses atrás, né? Eu tenho, você não tem. Fizeram aquela brincadeirinha idiota. A questão é o seguinte: o Claudinho dificilmente vem para o Flamengo. Anotem o que eu estou dizendo. Eu disse isso ontem, torno a dizer. Dificilmente Claudinho
vem para o Flamengo. Não vem. O Zenit detesta o Flamengo, odeia o Flamengo. Não é um time que gosta de fazer transações. Não gosta. Então, papo encerrado com a questão do Claudinho. Houve oferecimento? Houve. Houve sim. Houve sim, o Flamengo ouviu a questão ali de um dos empresários deles. Mas agora o Flamengo, mesmo que tivesse interesse novamente pelo Claudinho, a diretoria do Zenit já falou que não vende e não quer fazer negócio com o Claudinho. Assunto encerrado. O que vier por aí é muito blá blá blá. A verdade nua e crua. Meus amigos, Flamengo e Grêmio hoje no Maracanã, às 20 horas no Maracanã, pela 8ª rodada do Brasileiro, que já começou, hein? O Botafogo empurrou ali o Fluminense para baixo. O Fluminense está 1 ponto para entrar na zona de rebaixamento, hein? Está 1 ponto para entrar. Botafogo venceu por 1-0 e assim assumiu temporariamente, né, o primeiro lugar, a liderança do Campeonato Brasileiro. Como é que ficou agora a tabela até o 6º lugar ali? Dá uma olhadinha aí, ó. Botafogo em primeiro com 16, porque jogou terça-feira que o Fluminense venceu por 1-0, aí assumiu a liderança temporariamente. Em segundo, o Flamengo, que joga hoje, 14 pontos em segundo. Em terceiro, o Bahia com mesmo pontos, com saldo de gol diferente, 14 pontos. Em quarto lugar, o São Paulo com 13 pontos. Em quinto lugar, o Atlético Paranaense com 13 pontos. E em sexto, o Atlético Mineiro, que venceu de virada, né, o Red Bull Bragantino também na terça-feira, está com 13 pontos. Ou seja, está tudo embolado ali os primeiros colocados. Lembrando vocês que vamos ter 9 rodadas sem a nossa força maior da nossa cereja do bolo, que é o meio de campo do Flamengo, né? Devido a essa questão da Copa América. Com isso, a gente sabe que com a falta ali do Vinha e do Ayrton Lucas, que ainda está machucado, o Alan também machucado, então o Flamengo vai ter 7 desfalques aí na realidade, os 5 estrangeiros que estão servindo a sua seleção, e Ayrton Lucas da esquerda e o Alan também estão vetados devido a problemas musculares, problemas físicos. Com isso, o Tite vai testar o Léo Ortiz no meio de campo. Eu já disse para vocês que o Léo Ortiz, ele é zagueiro, mas se ele quiser, ele sabe atuar tanto na lateral esquerda, também se quisesse aproveitar ele, poderia aproveitar. E ele também atua como um segundo excelente volante. Ele marca bem, ele avança bem, ele é artilheiro, ele já tem um gol no Flamengo, e jogando muito pouco, ele é artilheiro. Com isso, o que ele pretende? A volta do Lohan também vai ser muito importante ali no meio de campo. E na lateral esquerda, Léo Pereira, né, vai fazer a lateral esquerda aí. Então, a provável e praticamente certa escalação do Flamengo, né, dá uma olhadinha aí qual vai ser. Olha aí, galera. É o seguinte, Rossi, Wesley, Fabrício Bruno e Davi Luiz faz a zaga ali. Ali também na zaga, olha aí o Léo Pereira na esquerda. Tá vendo? O Wesley ali na direita, como eu falei. Léo Ortiz, agora o meio de campo. Léo Ortiz, Igor Jesus, Lohan e Gerson. Cebolinha e Pedro. Essa vai ser a escalação do Flamengo hoje à noite, às 20 horas no Maracanã. Aonde vai passar esse jogo, Fábio? Vai passar na pay-per-view ali na Premier. Ou seja, não é o jogo da televisão. O jogo da televisão vai ser Palmeiras e Vasco, né? Porque ontem teve o jogo da seleção, então a Rede Globo resolveu transmitir nessa quinta-feira o jogo da rodada, que vai ser Palmeiras e Vasco, e o Flamengo vai passar na pay-per-view Premier. Gente, é ganhar. A gente sabe que dessas 9 rodadas, o Flamengo vai ficar o tempo todo na liderança? Quem sabe? Quem sabe? Se Deus quiser. Mas o importante é, se não ficar na liderança, o importante é não se afastar muito. Porque se afastar muito, fica muito difícil para você retornar. Então, se o Flamengo, suponhamos, não fique o tempo todo na liderança, que eu acredito que tem condições, nós temos jogadores ali grandes, porra. Tá lá o Pedro, a zaga tá toda.
Tá, a zaga tá toda. Tem o Gerson, tem o Pedro, tem o Cebolinha, tem o Bruno Henrique, tem o Luiz Araújo, tem jogadores aí. É lógico que vai fazer falta, e muita falta, o meio de campo que é o motor. Mas se não for para ficar na liderança o tempo todo, o Flamengo tem que manter ali pelo menos até o terceiro lugar, para não se distanciar muito e complicar lá na frente. Meus amigos, lembrando vocês, o pós-jogo estaremos aqui ao vivo, participando com vocês de tudo que aconteceu ao vivo, e quero vocês com a gente para participar ao vivo com a gente. Mengão na cabeça, vamos correr atrás da liderança. Salve, salve torcida do Flamengo, salve, salve nação rubro-negra.